Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a importância do usuário estar presente em todo o processo de concepção e de elaboração de um sistema computacional. Existe uma área na ciência da computação que chama interação humano-computador. Essa área é compartilhada com outras áreas e vai ter nomes diferentes, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre interação humano-computador, coleta de dados, finalidade da avaliação, instrumentos e explicação e análise a partir das opiniões e dos feedbacks que o nosso usuário traz para a gente. A primeira questão que a gente precisa discutir é que IHC, como é comumente conhecida essa área de interação humano-computador, ela também tem variações. Vocês vão encontrar diversos materiais chamando humano de homem-máquina ou de usuário-computador ou usuário-máquina. Tem uma diferença sensível quando a gente fala em máquina e não computador, porque, em geral, se está preocupado mais com a parte ergonômica. Não que em computação isso não seja importante e relevante para aqueles que trabalham com programação ou codificação em linguagens de programação tradicionais. No entanto, certamente desenvolver um sistema para um operador de máquina que vai passar dias, horas, meses naquele equipamento pode levar a desde lesões de esforço repetitivos até outras questões de saúde muito importantes. Algo que, ao codificar, ao programar uma linguagem padrão, não se tem grandes problemas nesse nível. No entanto, já trabalhei com curso de mecânica, também já trabalhei com curso de eletrônica, e nesses dois são exemplos de cursos onde é importante pra caramba se preocupar com ergonomia. Se for o caso de vocês, recomendo dar uma olhada, principalmente nesses dois livros que me ajudam a montar esse material. Nós aqui estamos preocupados com usuários, sejam eles os clientes que contrataram para que a gente desenvolva o sistema, sejam eles usuários indicados pelos clientes ou usuários que a gente identificou online, porque a gente colocou o sistema disponível numa Apple Store ou num Google Play, por exemplo. E quem são esses usuários? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o usuário ele vai ser traduzido para a equipe de programação, a equipe de desenvolvimento, através de algo que a computação não usava muito e eu fui conhecer na área de comunicação, as personas. Você precisa identificar características desses usuários de modo que você consiga alcançar ao máximo quais são os requisitos dele, quais são as expectativas dele e quais são as informações que ele te passa em cada momento que você tem interação com ele, seja através de e-mail, seja através de áudio, seja através de vídeo, seja através de algum questionário ou encontro presencial. E existem muitas técnicas para lidar com isso. Essas técnicas, a gente vai conversar um pouco sobre elas a partir de agora. Claro, eu não vou esgotar o tema, mas eu quero dar uma base e uma visão geral para vocês. A primeira das estratégias que a gente vai utilizar é para coleta de dados. E essa coleta de dados, ela pode começar com uma atividade controlada, onde você solicita que o usuário realize determinada atividade num papel ou num sistema computacional concorrente ou num sistema computacional em versão beta, em versão preliminar que você desenvolveu. E você, por ser uma atividade controlada, tem um acompanhamento muito detalhado de muitos aspectos relacionados ao usuário. Quando a gente solicita, por exemplo, ao usuário que realize uma tarefa,
abra o navegador de internet, acesse o seu e-mail e envie uma mensagem. A gente já tem um planejamento, a gente já tem uma lista de passos que esse usuário vai realizar. A gente já tem uma expectativa e, portanto, a gente pode validar essa expectativa, mas também a gente pode criar determinadas restrições. Por exemplo, acesse o seu navegador de internet e envie um e-mail sem utilizar o mouse ou só utilizando o mouse. Isso faz parte de um processo de coleta de dados do usuário para identificar e avaliar a qualidade do sistema e quais são os requisitos necessários para o sistema. Você pode ainda gravar um vídeo do uso ou do usuário, claro que com permissão dele, mas no caso, o vídeo do uso pode ser uma câmera colocada a 45 graus, pode ser uma captura de tela, pode ser um programa que vai capturar o log de mouse e de teclado. Existem programas que fazem isso, que a cada tecla apertada, o programa escreve num arquivo texto qual foi a ordem das teclas apertadas. Existem programas que rastreiam a posição do mouse na tela, inclusive com você podendo repetir o que o usuário fez na ausência dele. Claro, tem vários riscos o uso indevido desses programas, mas eu estou falando em relação a teste de software e a uso profissional e uso adequado. Fazer um log de mouse, um rastreio de mouse, é hiper importante para que você consiga repetir isso várias vezes e simular o que o usuário estava realizando. Além disso, você pode fazer captura de áudio. E essa captura de áudio tem toda uma área em IHC que vai tratar de comentários, de interjeições e como interpretar, além de movimentos do mouse, emissões do usuário, de modo a entender o que está por trás daquelas emissões. Por exemplo, um movimento rápido do mouse na tela, ele indica provavelmente uma queda de desempenho do sistema. Quando o seu computador ou quando o seu celular trava, congela a tela, o que normalmente você faz? Se você está no computador e você faz movimentos com o mouse, obrigado. A área de IHC mapeou isso, trouxe para a gente de computação e a gente usa esse movimento como alguma dificuldade do sistema computacional. Reparem, então você pode ter diversas formas de coleta de dados, inclusive combinar essas formas, ok? E aí a gente vai passar uma análise cognitiva. Essa análise cognitiva ela é importante porque a combinação daquelas formas que eu acabei de mencionar tem relação a, por exemplo, ansiedade, inquietude, se o meu usuário está confortável, se ele está disponível, tranquilo para utilizar o sistema, se aquelas cores, se aquela tela está agradável ou não está agradável. Quando você está olhando para uma imagem numa cor desagradável, você não muda a sua feição? Então, se a gente faz uma gravação de câmera pegando a postura do usuário, a gente consegue identificar isso por interpretação de expressão facial. Se aquele sistema está proveitoso ou se ele está mecânico e qual é o nível de satisfação e comprometimento do usuário. Então, desenvolver um sistema computacional não é criar botões e menus e telas e colocar o usuário para manipular. Tem toda uma análise que pode ser feita e que deve ser feita com muito cuidado para você interpretar não apenas aquilo que o usuário está te dizendo num texto escrito, num questionário, mas também aquilo que ele comenta e aquilo que ele demonstra por expressão do corpo dele. Vamos ver
Aqui 4 imagens da internet para vocês perceberem como é possível variar essa avaliação. No canto superior direito, a gente tem uma mulher acompanhando um usuário manipulando o sistema, uma câmera colocada a 45 graus direcionada para o usuário para verificar ombro, tronco, expressão facial, e ela está olhando para ele e para a tela. O tempo todo ela fica nesse, olha para um lado, olha para o outro. Essa é uma das formas de validação possível? Sem dúvida. Ele está confortável? Parece que sim. É um problema estar num ambiente aberto com um monte de barulho em volta? Provavelmente. Tem uma outra tela aqui atrás. Essa outra tela poderia estar replicando a tela do monitor dele. Então você poderia ter o monitor preto aqui do lado, né, o notebook preto, sendo replicado na tela pequena, de modo que alguém que está aqui de frente para ele está olhando a tela dele. E aí ele pode saber ou não. Nesse caso, foram disponibilizados 2 dispositivos de mouse. Ele tem tanto o touchpad, que é o mouse acoplado ao notebook, quanto o mouse externo. Isso faz parte da avaliação. Disponibilizar todas as possíveis alternativas para verificar o quanto esse usuário vai se sentir confortável. Ainda na parte superior aqui à esquerda, claro que você tem uma posição altamente desconfortável do rapaz que está segurando o celular em pé, então ele não consegue fazer essa validação por um longo prazo. Você tem o acompanhamento de um outro rapaz num ambiente com iluminação controlada, num ambiente com poucas pessoas. Dá para ver a mão de alguém aqui, ó. Então tem pessoas aqui fazendo anotações, mas com poucas pessoas e com pouco barulho, o que incomoda menos o usuário. Dá para perceber que a postura da moça que está utilizando o computador não é uma postura confortável. Ela está inclinada, cotovelo mal posicionado. Então, é possível, sem grandes estudos, e claro, quem quiser aprofundar os estudos pode, deve, eu recomendo inclusive, mas sem grandes estudos a gente consegue perceber que o usuário, nas 2 imagens aqui da parte superior, ele já tem posturas e conforto diferentes em relação ao sistema computacional que estão utilizando. Passando para a parte de baixo, a gente já está falando de validações e avaliações muito mais profissionais. E essas avaliações, elas são, nesse caso, primeiro do lado esquerdo, uma senhora, nesse caso, lá dentro de uma sala de vidro, com um vidro onde é possível visualizar réplicas da tela dela, tanto nesse monitor grande, quanto nos 2 computadores menores, dos 2 notebooks, quanto no monitor maior aqui à esquerda. Ela tem uma câmera aqui em cima pegando ela a 45 graus, com um zoom e a distância, de modo que ela não se incomoda com a presença da câmera. Comparando com a imagem de cima, ó, certamente seria incômodo alguém em pé atrás de você, se abaixando para filmar a tua tela durante meia hora, 40 minutos de uso de um sistema. Além disso, um ambiente com iluminação controlada, um ambiente confortável, agradável, eventualmente com uma água, com alguma coisa para tomar, com alguma coisa para comer ali dentro. E você tem um ambiente com atividades muito mais controladas e muito mais fáceis de acompanhar. Lembrem-se, nesse caso aqui embaixo, não há interferência humana. A atividade foi passada para essa senhora e, após instruções, não há interrupção. O que aumenta a qualidade do teste e a qualidade do feedback que se obtém. E do lado direito inferior, nós temos um outro teste, onde aqui várias telas, o usuário aqui dentro com uma pessoa acompanhando o processo, e essas várias telas, certamente, cada uma das pessoas que está ali tem funções diferentes e está olhando por ângulos diferentes, por perspectivas diferentes, o usuário.
Então, por exemplo, uma pessoa da modelagem está olhando a ergonomia, a outra pessoa está olhando a qualidade de linguajar, a outra pessoa está olhando a facilidade com que ele usa uma tela ou outra, a quantidade de instruções que ele precisa. A outra pessoa está olhando o tempo que ele gasta e a dispersão que ele tem em relação ao sistema, ou seja, o quanto de que o sistema prende a atenção do usuário para realizar a atividade que ele precisa realizar. Claro que eu estou dando uma visão geral aqui para vocês e a grande maioria não precisa fazer testes muito complexos com o usuário, porque a gente não desenvolve corriqueiramente sistemas que envolvem vida, que envolvem risco de lesão séria e coisas desse tipo. Eu quis trazer essas informações porque, como eu disse, eu trabalhei num projeto vinculado à Petrobras e lá a gente fez um sistema de prevenção de afundamento, de melhoria de tomada de decisão em situações críticas, e a gente tinha dificuldade de acesso aos usuários para coletar informação. Então, o que a gente fez foi elaborar e organizar ambientes de teste, ambientes de coleta de informação do usuário muito elaborados, muito rebuscados, porque a gente precisava explorar o máximo possível de informação. Qual é o cenário ideal, na minha opinião? É algo como isso aqui. O usuário lá dentro, eventualmente com alguém, tá? De preferência até sem ninguém lá dentro, ninguém auxiliando, tá? Mas eventualmente alguém lá dentro acompanhando de mais perto o processo e diversas pessoas aqui fora escutando o que ele está falando, escutando o que ela está falando, anotando diferentes pontos de vista. Essa aqui é uma imagem ilustrativa, assim como as outras imagens ilustrativas que eu trouxe, para vocês terem uma ideia de que nível de coleta de informações e avaliação com o usuário a gente pode chegar. E aí a gente vai olhar para a finalidade dessa avaliação e a finalidade da análise em cima dos dados que a gente coletou. Então a gente pode normalmente olhar para isso e identificar que a grande maioria dos desenvolvedores ou dos pesquisadores vai envolver o usuário como validador do sistema antes de distribuir o sistema massivamente, antes de implantar o sistema. Mas, na verdade, nós podemos incluir o usuário em diferentes etapas do projeto e essas diferentes etapas vão fazer grande diferença no projeto. Por exemplo, quando a gente inclui um usuário com a finalidade de prever funcionalidades, a gente tem o usuário trazendo para a gente sugestões de funcionalidade, sugestão de tela, sugestão de cores, sugestão de linguagem, de sequência ou de fluxo de tela. Isso é importante. Você ainda pode incluir o usuário nos momentos iniciais para que ele explique a funcionalidade. Numa reunião foi identificado determinado requisito, traz o usuário e conversa com ele, coleta informações com ele para explicar o interesse e a utilidade daquele requisito. Identificou um erro, identificou a necessidade de manutenção no sistema, não sabe como fazer, elabora um modelo de coleta de dados, traz o usuário e coloca ele para te ajudar na correção. É melhor a correção retirar a funcionalidade? É melhor a correção reduzir o escopo da funcionalidade? É melhor na correção direcionar para um outro público? Deixar para uma versão 2 do sistema? Traz o usuário, traz os clientes e pergunta diretamente para eles. Óbvio, se você perguntar para o cliente deixo ou tiro, ele vai responder deixa. Raramente os clientes vão dizer retire uma funcionalidade. No entanto, você tem formas de coleta de dados que eu demonstrei
para que você consiga descobrir, através da experiência do usuário na manipulação do sistema, como que ele acha que deveria estar determinada funcionalidade. Então, por exemplo, quando o usuário está aqui indeciso numa tela e ele diz, mas eu não consigo fechar. Mas eu não consigo fechar é uma expressão que, para nós da computação, determina de forma muito clara que o acesso à função fechar está ruim, seja porque está em posição inadequada, seja porque está com tamanho inadequado, seja porque o usuário está familiarizado com um sistema diferente do jeito que a gente está montando. E óbvio, se é o sistema para ele, a gente precisa adequar. O usuário ainda pode ajudar a melhorar desempenho. Quando você pergunta a ele, é melhor o gráfico nessa posição ou nessa? É melhor ter essa tela antes dessa ou depois? Ele pode te ajudar muito em relação a desempenho. E, claro, ajudar a identificar problemas de desempenho. Expressões do tipo continue esperando ou movimentação de corpo de apoio, esperando alguma coisa, faz com que a gente consiga analisar que o usuário está demonstrando dificuldade em relação ao desempenho do sistema. E, óbvio, você pode coletar dados de diferentes formas e você pode utilizar instrumentos diferentes. Eu falei ali sobre vídeo, eu falei ali sobre ambientes altamente controlados, com captura de áudio, vídeo, replicação desse áudio através de vários fones, replicação desse vídeo através de vários monitores. Agora, a gente tem também sistemas mais simples de observação e instrumentos mais simples que a gente pode utilizar. Um instrumento mais comum é o questionário. No entanto, vamos entender que o questionário ele não é apenas de perguntas abertas ou apenas de perguntas fechadas. Ele pode ter dados quantitativos, dados qualitativos, mas ele também pode ser quali-quant. E tomem muito cuidado, porque a maior parte das pessoas que elabora questionário erra na divisão do questionário, a gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, porque acham que, não, o questionário é muito fácil fazer, ainda mais com um instrumento, com uma ferramenta do tipo Google Formulários, que até nota automática dá, até resposta personalizada dá, se você tiver certas dúvidas. No entanto, não é bem assim, ok? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Um outro instrumento importante é a entrevista oral. Você pode conversar com o usuário antes do teste, depois do teste, e você pode transcrever a entrevista gravada, ou você pode escrever o que você entendeu observando, conversando com ele. Essa entrevista também pode ser escrita, ok? Um outro instrumento é observação e relato. Eu posso pedir ao usuário para manipular o sistema, ficar observando ele e relatar da minha cabeça, do meu ponto de vista, o que aconteceu. Obviamente, isso requer pessoas com pontos de vista diferentes, treinadas adequadamente, esperando determinados resultados para que você tenha um relato o mais adequado possível. E outra forma é diário de bordo. Eu posso observar o usuário, eu posso observar o ambiente de trabalho onde o sistema vai ser implantado, e eu posso ir relatando dia após dia o que aconteceu, criando aí um relato de bordo. Óbvio, tem mais um monte de instrumentos, eu quis trazer aqui só alguns exemplos que são mais acessíveis, mais fáceis, para que vocês possam escolher qual é a forma vocês querem chegar no usuário. Vamos para essa dica, na verdade, esse conjunto de dicas que é fundamental.
A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente elabora um questionário é identificar a pessoa, o público que está respondendo. E aí, se faixa etária me interessa, eu preciso ter uma pergunta disso. E essa pergunta precisa ter ou itens para seleção ou um campo aberto, dependendo do meu objetivo naquela pergunta, dependendo do que eu vou fazer com aquele conjunto de respostas. Precisa ter a cidade, se aquilo faz diferença, precisa ter sexo, se faz diferença para minha pesquisa, precisa ter nível de instrução, grau de instrução, se aquilo faz diferença para minha pesquisa. Isto é a etapa de identificação. Depois, ainda nessa etapa de identificação, você precisa colocar uma etapa de possíveis interferências. Quais são as informações que o usuário pode te dar e que vão manipular a sua análise, vão interferir na sua análise? Por exemplo, estou desenvolvendo um sistema para celular. O tempo de uso do celular, o conhecimento de sistemas similares são interferências. O conhecimento ao meu projeto, ao meu grupo, à minha equipe, é uma interferência, conhecimento prévio. Obviamente que o seu aluno numa disciplina vai dar uma resposta melhor ou pior, dependendo do relacionamento dele com você durante a disciplina. Isso é uma interferência. Então, tomem cuidado com dados de interferência, porque isso vai atrapalhar muito a análise que você vai realizar depois. Depois a gente vai colocar uma seção de questões objetivas e específicas. E aqui, na minha opinião, é o erro mais grave que todo mundo comete. O primeiro erro é a falta de identificação adequada para o projeto. O segundo erro é, ao elaborar questões objetivas e específicas, pegar uma resposta de gostei ou não gostei, apresentar ela como gráfico e apresentar ela como texto. Isso é um absurdo. Não há qualquer necessidade de apresentar a mesma informação de dois modos. Apresente de um modo só. O que é fundamental é você fazer pré-análises, antecipação de cruzamentos. Então, por exemplo, cruzamento da pergunta A com a pergunta B. Não é falar que a pergunta A deu 60-40 e que a pergunta B deu 10-20-30. É falar qual é a relação entre quem responde A e quem responde B. Então, será que homens pensam o que sobre B? Mulheres pensam o que sobre B? Qual que é a interseção aqui? Ó? Qual que é a relação? Qual é o cruzamento entre A, por exemplo, o sexo masculino e feminino, e B, qualquer outra informação? Qual é a relação entre A, faixa etária, e B, uso de dispositivos eletrônicos? Tempo de uso de dispositivo eletrônico por dia. Qual é a relação entre A, moradores da cidade tal, da região tal, e B, valor da compra de supermercado? Então, reparem, não é apenas elaborar questões, mas é fazer uma pré-análise do que eu imagino que seja relevante e importante dos cruzamentos de informação. E aí a gente vai começar a chegar em cruzamentos muito mais interessantes, muito mais relevantes. Por exemplo, se ao invés da questão A ser de identificação aqui, ela fosse uma questão objetiva ou específica do projeto, do sistema, a gente poderia fazer uma análise muito melhor, identificando quem diz excelente
em relação ao clima aqui no nosso escritório, diz o que em relação à qualidade do café? Se eu estou avaliando a qualidade do café. Quem diz péssimo em relação à qualidade do clima, diz o que em relação à qualidade do café? E aí você começa a cruzar informações que são muito relevantes. Eu posso verificar se quem gostou da interface também gostou das cores, ou é inverso. E isso vai fazer com que a gente precise entender níveis mais altos de cruzamento e reduza o tamanho do nosso questionário utilizando questões que sejam prioritárias para a resposta que eu estou buscando. Uma vez que com duas perguntas eu posso analisar apenas a pergunta A, apenas a pergunta B e os possíveis cruzamentos de A com B, para qualquer valor de A, qual foi a resposta de B, para um específico, qual foi a resposta em B. Quando eu tenho uma seção de questões específicas com 3 perguntas, eu agora já desmembro no que está colocado aqui do lado direito. Azul é a pergunta A, vermelho é a pergunta B e verde é a pergunta C. Então, quais são os cruzamentos necessários que eu preciso analisar? A relação de A com B, a relação de A com C, a relação de B com C e a relação de A, B e C. Não elabore questões que você não tem cruzamentos diretamente pensados. Você precisa saber o resultado que você busca. E, obviamente, você vai ou comprovar o resultado ou refutar o resultado. E aí é uma questão de análise, de avaliação dos dados para verificar o porquê que você comprovou e o porquê que você refutou a sua expectativa. E eu gosto muito das questões discursivas porque você não pode utilizar a sua opinião em sistemas de alta qualidade para grande quantidade de usuários. Então, aplica formas de avaliação, peça a opinião dos participantes, de modo que a opinião dos participantes seja mais importante do que a sua. Gostaram da interface? Gostaram do tamanho dos botões? Gostaram do fluxo de telas? Gostaram da qualidade do gráfico que você mostrou? Gostaram do relatório que foi feito? Não gostaram porque tem uma letra pequena? Beleza, traz aquilo, trabalha. E aí depois você leva para o usuário dizendo, olha, a nossa versão 2.0 tem uma melhoria sugerida por vocês. Isso é muito, muito importante. E na hora de expor os dados, na hora de explicar os dados, eu já disse, não se coloca um gráfico e um texto falando a mesma coisa. No entanto, quando você começa a ter diferentes cruzamentos, você tem a necessidade de apresentar diferentes modelos de gráficos que não são mais apenas gráficos de barra ou gráficos de pizza. Agora você começa a ter gráficos sobrepostos. Por exemplo, o que está colocado aqui embaixo, linha mais coluna. Nesse caso aqui é tendência. Poderia ser tendência, né? Mas alguma coisa de sobreposição, de cruzar a informação de um lado com o outro e ver o que dá. Um gráfico radial, um gráfico de radar, é muito bom para exibir esse tipo de informação. Então, faça escolhas melhores em relação ao gráfico, em relação à forma que você vai expor e explicar os dados. E aí, para a gente finalizar, o que é importante a gente entender? Para elaborar um protótipo,
eu preciso incluir o usuário em todas as etapas do desenvolvimento, eu preciso considerar formas diferentes e formas mais adequadas para a coleta de dados, qual é a finalidade da análise e da avaliação que está sendo feita, quais são os melhores instrumentos. E tudo bem, não tem problema você cair num questionário como instrumento, se ele for adequado para você e se você elaborar a quantidade de perguntas que você tem uma noção clara do cruzamento de informações que você vai obter. E aí depois você faz uma explicação robusta com uma diversidade de gráficos para demonstrar esses dados e uma análise com o cruzamento dos dados. Perfeito. Então, a partir do conhecimento dessas 3 etapas da série que a gente conversou aqui, nós conseguimos chegar à linguagem de programação, que envolve a parte de escolha de como vai ser codificado ou programado, como ter uma qualidade de código de modo a compartilhar e colaborar em equipe e pedir ajudas. Depois a gente falou sobre ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento, que pode sim ser desenvolvido em paralelo, que pode sim ser desenvolvido entregando pedaços para o usuário, versões inacabadas, versões beta para o usuário. E a gente precisa considerar o usuário no processo inteiro do desenvolvimento. Emendando as 3 partes, o que a gente vai conseguir entender? Que o usuário ele é fundamental no processo todo. Que eu não posso escolher um arcabouço de desenvolvimento pensando apenas no que está na moda. Eu preciso pensar naquilo que eu vou ter facilidade de desenvolvimento e naquilo que eu vou ter qualidade de resultado no menor tempo possível. Com o mínimo de retrabalho, com o mínimo de demanda de tempo de treinamento meu, da equipe e dos programadores da equipe externa. Vamos para uma revisão rápida? A nossa agenda foi, portanto, tratar primeiro de linguagem de programação e legibilidade de código, depois de ciclos de desenvolvimento de software e depois de interação humano-computador e a importância do usuário no processo de desenvolvimento. Sobre linguagem de programação, alguns aspectos são fundamentais. Primeiro é não se levar pela moda. É entender que existe toda uma evolução das linguagens de programação e que essa evolução se divide também em paradigmas com características diferentes em cada linguagem, de modo que uma escolha adequada vai impactar menor tempo e maior qualidade de código. Vários critérios foram colocados para avaliação e escolha. Esses critérios envolvem desde a legibilidade de código e a qualidade de escolha de nome de uma variável, criação de comentário, de linhas de código, de método, de função, até a facilidade como você vai conseguir compartilhar esse código. Lembrando que, nesse primeiro módulo, o mais importante é a qualidade do código, porque um código de alta qualidade, desde o início, vai impactar em muito pouco retrabalho e muita facilidade para buscar ajuda, tirar dúvidas com alguém que saiba um pouco mais daquele paradigma, daquela linguagem de programação que você deseja. Em outro módulo, nós falamos sobre ciclo de desenvolvimento de software. Primeiro, nós falamos de processo, sequência de passos, possibilidade de paralelismo. Depois, nós discutimos um pouco do modelo codifica-remenda. Aquelas pessoas que conhecem uma linguagem de programação, conhecem um ambiente de programação e já começam direto por ali. E aí falamos da etapa de análise, projeto, codificação, teste, manutenção, citando tanto o ciclo de vida clássico, modelo cascata, quanto o ciclo espiral, quanto algumas variações. É importante entender que você pode escolher o modelo que te interessa,
o modelo que seja mais adequado ao seu protótipo. Mas é importante você entender uma sequência de passos que é necessária e é fundamental. Começando pela parte de levantamento de requisitos, projeto, depois desenvolvimento, codificação, teste e manutenção. Se você faz isso numa sequência apenas, você certamente vai identificar problemas na manutenção que vão dar muito retrabalho e podem simplesmente inviabilizar o seu projeto. Então, escolha adequadamente o ciclo de desenvolvimento que você vai utilizar e parte para prototipagem, que vai dar tudo certo. Nessa etapa, nós falamos dos ciclos e a gente citou a possibilidade de distribuição das atividades em equipes com incrementos em paralelo e também falou sobre modelos de prototipação cíclicos e evolutivos. Nosso terceiro tópico foi interação humano-computador, a importância dos usuários. E para isso a gente falou sobre coleta de dados, diferentes formas mais complexas, mais simples, de alcançar e de identificar as informações que o usuário pode nos passar, finalidade de análise e avaliação, alguns instrumentos que podem ser utilizados e como fazer um relatório adequado, analisando adequadamente os cruzamentos das informações e dos dados que a gente conseguiu coletar. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, a hora que você vai para casa, vai para o laboratório desenvolver, você precisa ter participação muito ativa do usuário, tentando antecipar problemas, tentando chegar a resultados o mais rapidamente possível. Então, na fase de coleta, a gente já começa falando de trazer o usuário para todas as etapas do processo. Quanto mais etapas ele participa, melhor é o resultado. No entanto, você, como desenvolvedor, tem que saber que perguntas fazer a ele, por que fazer essas perguntas e quais respostas você espera de cada uma das suas perguntas. Como dicas, nós falamos principalmente do cruzamento dos dados, tanto em relação a 2 questões, quanto a 3 e muito mais questões. Logo, seja mais sucinto. Faça questões mais direcionadas ao seu objetivo. Traga o usuário em mais etapas do processo de desenvolvimento. Trazê-lo apenas no início e no final faz com que muitas dificuldades de alinhamento de expectativa fiquem claras na versão entregue a ele de conclusão do projeto. Eu sou Daniel Costa de Paiva, fica aqui o Instagram e o Facebook do Grupo Tech para vocês conhecerem um pouco mais das nossas atividades. Fica aqui o meu canal do YouTube, onde tem várias playlists, vários materiais. A gente aqui discutiu aspectos muito relevantes do desenvolvimento de software. Tentei simplificar ao máximo que eu pude algumas disciplinas para tentar facilitar a vida de vocês. E agora é mão na massa, escolher a sua linguagem, escolher o ciclo que você quer aplicar para desenvolvimento, escolher qual é o nicho, qual é o grupo de usuários que você vai incorporar o teu projeto, que você vai voltar o teu projeto e começar a colher os resultados, começar a gerar produtos computacionais interessantes para cada uma das suas atividades e dos seus objetivos. Um grande abraço a todos, é um prazer gigante e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.